bem-vindos ao nosso programa da OAB Caruaru, OAB em Ação, que é transmitido no YouTube, na TV OAB Caruaru e agora na TV Câmara de Caruaru. E agradeço desde já a parceria feita com o presidente da Câmara, com o vereador Lula Torres, por disponibilizar esse espaço para a nossa instituição, para ficarmos ainda mais próximos da sociedade e da advocacia. E teremos aqui um grande convidado, um ilustre convidado, nosso presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista, que irá falar um pouco mais sobre a história dele na advocacia e também sobre as ações que a OAB Pernambuco, a OAB Caruaru vem desempenhando. Eu quero aqui agradecer a toda a diretoria da OAB Caruaru, a diretoria da OAB Pernambuco, ou seja, todos que fazem parte do sistema da OAB. É um momento de reflexão e também de reafirmarmos o compromisso com a nossa Constituição, com o Código de Ética, né, e, na verdade, com a justiça que tanto a gente preza. Bom, bem-vindo, nosso presidente Bruno Batista, a esse espaço que foi cedido pelo vereador Lula Torres e pela Câmara dos Vereadores aqui de Caruaru. Olá, Fernando Júnior, olá toda a advocacia de Caruaru e toda a região, essa nossa importante subseccional. É um grande prazer poder estar aqui nesse novo canal de comunicação com a advocacia, por meio do YouTube, por meio da TV Câmara, e aqui também eu quero registrar o agradecimento à Câmara de Vereadores de Caruaru pela cessão desse espaço, um espaço realmente que é muito importante para que a advocacia tome conhecimento das ações da OAB Caruaru, das ações da OAB Pernambuco em prol da advocacia e da sociedade. É um grande prazer, Fernando, estar nesse canal, nesse momento, né, conversando com você e podendo levar esclarecimentos para a advocacia de Caruaru e de toda a região. Perfeito, presidente. Mais uma vez, obrigado. Sei que sua agenda é extremamente cheia e você disponibilizar um espaço de tempo para debatermos mais sobre esse dia tão importante para a nossa profissão. Presidente, eu queria começar a perguntar o que é que levou a ser advogado, né? Qual foi aquela decisão que, não, vou fazer o vestibular para cursar direito e agora eu vou advogar? E, em seguida, a gente pode debater também o que levou a fazer parte da OAB, né? Que é também muito importante isso. Então, presidente, na primeira pergunta, o que levou a fazer direito? Fernando, é muito curioso porque eu não tenho absolutamente ninguém na minha família da área jurídica. Até hoje, inclusive, não tenho. Não tinha à época e persisto sem ter até hoje ninguém da área jurídica, só eu. Eu queria ser médico quando criança. Minha ideia é ser médico como meu pai. Só que quando eu fui vendo com o decorrer do tempo, ainda no colégio, eu tinha muito mais afeição às matérias de ciências humanas, história, sempre adorei história, português, redação. Sempre fui um leitor voraz, continuo até hoje, leio tudo que cai nas minhas mãos, não só direito, mas toda e qualquer outra matéria, né? Então isso já mostrou que eu tinha uma propensão da minha parte para, digamos assim, pelo menos para as ciências humanas. Por outro lado, assim, houve um fato na minha infância, com 12, 13 anos, que meu pai foi vítima de uma injustiça grande, e isso me marcou muito. Eu fiquei, na época, já dizendo, vou fazer direito, exatamente para coibir as injustiças. E aí, foi com 13 anos, aproximadamente, foi que eu decidi fazer vestibular para direito, mas ainda sem ter uma ideia precisa do que seria advogar, porque a imagem que eu tinha do direito era dos filmes americanos, né? Aquele tribunal do júri, os jurados, porque eu não tinha uma referência, digamos assim, de alguém que exercesse a profissão e eu pudesse ter uma ideia. Entrei na faculdade, inclusive, mais ou menos com essa visão. E com a ideia meio assim, vou fazer concurso público. Minha ideia inicial era, vou fazer concurso público, porque dizer, eu não tenho ninguém da área jurídica na família, não tenho ninguém para me ajudar, vai ser muito difícil eu me estabelecer na advocacia sem ter esse QI, como costuma ser chamado, né? Quem indica. Mas fui me apaixonando pela advocacia no decorrer do curso e principalmente logo após estar formado. Eu me apaixonei pela advocacia. Eu acho que a advocacia realmente me conquistou, e até os concursos que eu cheguei a ser aprovado em alguns, não assumi, e o que eu assumi, eu posteriormente, inclusive, pedi exoneração do cargo, por entender que a minha vocação verdadeiramente está na advocacia privada. Então, não foi um amor à primeira vista, eu diria assim, com a advocacia, mas foi uma conquista lenta e gradual
que terminou e que realmente me trouxe de forma definitiva para a advocacia. Perfeito, presidente. Inclusive, eu, de toda forma, tem algumas questões na sua história que é também muito familiar à minha, ou seja, eu também não tive ninguém da minha família que é militante, advogado, que assim que eu terminei o curso de Direito, já tinha um escritório montado com os clientes, nada disso. Também comecei do zero, é uma profissão encantadora e uma coisa que eu vejo que tem uma similaridade com vários advogados que escolhem o curso de Direito, é justamente esse afã de fazer justiça. Então, no momento que você se depara com injustiça, parece que aquilo é o querosene que falta, né, para acender a faísca e você ter a vontade de fazer o curso de Direito. Né? Assim também, assim como diversas situações que nós passamos na vida, né? Eu acho que a melhor remuneração que a gente tem é essa, né, Fernando? Quando a gente vê uma injustiça sendo corrigida. Não tem dinheiro que pague isso. Você, como advogado atuando, verifica a ocorrência da injustiça e, com a colaboração da sua atuação, você vê aquela injustiça ser corrigida. Isso realmente é algo que o dinheiro não paga, é um negócio realmente que traz para a gente a satisfação pessoal que nos remunera, que traz aí para a gente uma grande satisfação. É óbvio que dinheiro é importante, a contraprestação pecuniária é importante, mas essa satisfação pessoal que nós temos ao fazer justiça é algo realmente que dinheiro nenhum compra. Exatamente, presidente. Isso é um traço marcante. E assim, quando eu decidi fazer o vestibular de Direito também, eu comecei a ter uma paixão no próprio curso, e foi quando eu comecei a estagiei em órgãos públicos federais, mas assim que eu terminei a faculdade, e pouco tempo depois eu iniciei a advocacia com 2 sócias. Né? Então a gente montou o escritório, começou do zero, toda aquela dificuldade que é para captar cliente, para pagar as contas e fazer o nome. Mas, claro, todo o trabalho, e aqui vai uma lição para todos os advogados que estão começando, com persistência, dedicação, fé, e também, assim, você sempre obedecer o código de ética, sempre ser um profissional justo, um profissional ético, não só com o seu cliente, mas também com os colegas, é muito importante para que sua caminhada seja sólida, né, e baseada numa verdade, né, em bons princípios. O presidente, e como é que despertou agora o espírito classista, de dizer, não, agora além de advogado eu vou querer fazer o melhor pela minha classe? Quando eu tinha, Fernando, assim, eu me formei em 2000, me tornei advogado em final de 2000, isso 2001, na realidade, então vou completar agora 20 anos de advocacia, fora estágio. No início, logo, eu montei um escritório com meu sócio, até hoje, são 21 anos de casamento, que é Alexandre Vasconcelos, e outros sócios que nós, no decorrer do caminho, agora nós temos, vários outros, Daniele, Yuri, Gabriela, Leonardo, todos eles que, inclusive, são os que trabalham para que eu possa me dedicar ao OAB. Não sei se todos sabem, eu procuro sempre esclarecer isso. O OAB é um voluntariado, nós não recebemos absolutamente nada com isso. Fernanda é testemunha que nós terminamos gastando, na realidade, com isso, dinheiro do bolso. Mas eu sempre encarei, Fernando, como uma justa retribuição. Como eu falei aqui há pouco, eu vim do absolutamente nada, não sem nenhum parente, do zero, montei meu escritório numa salinha emprestada, com ar-condicionado velho, um aparelho de fax, sem secretária, sem estagiário, só eu e Alexandre. Né? Então, eu tenho que retribuir à advocacia tudo que ela vem me dando. E a forma que eu encontrei de retribuir foi exatamente essa, tentando, me dedicando à classe por meio da OAB. Eu comecei, inclusive, fui convidado à época por James Fora, por Henrique Mariano, para compor a chapa que disputou a presidência da seccional com Henrique Mariano. Eu era membro de comissão à época da gestão de James Fora, participei à época da Comissão de Direito Eleitoral e da Comissão de Advocacia Pública. Fui convidado, então, para compor a chapa como conselheiro seccional. Fomos eleitos. Posteriormente, houve uma renúncia do secretário-geral adjunto, que era Leonardo Coelho. Fui eleito no conselho com 1 ano e meio de gestão aproximadamente para compor a diretoria como secretário-geral adjunto. Na gestão seguinte, na eleição do meu querido amigo Pedro Henrique, fui tesoureiro na chapa e na gestão, que foi realmente para mim uma grande satisfação e um grande aprendizado para mim. E, posteriormente, quando o Rony
foi eleito presidente da OAB de Pernambuco, eu estava na chapa como presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco. Então foi um caminho, que eu diria assim, natural, e que terminou culminando aí com a nossa eleição, que muito me honra, inclusive, em chapa única. É um fato assim, muito raro de acontecer na advocacia, um fato muito raro de acontecer aqui em Pernambuco. O último caso que nós tínhamos de chapa única já tinha mais de 30 anos de ocorrência aqui em Pernambuco. No país todo só tivemos chapa única aqui e no Acre, onde o número de advogados é bem reduzido, né? Então é mais fácil se chegar aí a uma chapa única, mas nós aqui com 38 mil advogados ativos conseguimos aí montar uma chapa única, uma chapa representativa, que representa toda a advocacia do litoral ao sertão, e estamos aí nesse momento de dificuldades que a advocacia enfrenta, nesse momento de pandemia, especialmente, conduzindo junto com nossos companheiros de diretoria, com o conselho, com os presidentes subseccionais, com as comissões, essa ANAL, que é a OAB, uma ANAL em defesa da sociedade e da advocacia. Presidente, é interessante quando você falou que muitos ficam perguntando justamente sobre o escritório, como é, você advoga, porque você está ali dedicado à OAB, isso acontece também comigo. Às vezes as pessoas dizem, não, Fernando, você advoga também, porque eu achava que era só presidente da OAB. Eu disse, não, quem paga minhas contas é o escritório. A OAB é um trabalho voluntário e é importante registrar que há a possibilidade de você fazer um bom trabalho para a coletividade de maneira voluntária, né? Então, isso é importante. Isso faz nós pensarmos em outros aspectos também, né? De uma participação da coletividade, das pessoas que representam uma classe, representam uma instituição, né? Então, assim, esse trabalho você faz com prazer. Eu sou testemunha da luta de Bruno há muito tempo atrás. Inclusive, quando eu conheci Bruno, foi na gestão de Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, que um grande presidente que o OAB Pernambuco teve, um amigo, uma pessoa que conhece profundamente o sistema OAB e tem posicionamentos muito firmes também nas redes sociais. Então, assim, é uma pessoa bastante combativa. Que até aqui quero parabenizar também Pedro Henrique pelo trabalho que ele fez na gestão, Bruno também, por tudo que foi conquistado ao longo do tempo, né? E, ao mesmo tempo, é importante registrar que esse trabalho voluntário ele é um trabalho que faz depois frutos, né? Então, ou seja, você vai plantando a semente e, consequentemente, outras pessoas vão aparecendo, outros líderes, justamente para continuar com o trabalho. Esse fato, Bruno, que você falou, que foi pela primeira vez, né, uma chapa única num estado como Pernambuco. Pernambuco é conhecido por suas batalhas, né, de todos os sentidos, seja numa eleição de classe ou política, né, até o jogo de dominó existe uma rixa ali. E assim, isso mostra o quanto a OAB conseguiu chegar em um patamar, em uma situação onde houve um acordo entre todos, né? Então, parabéns desde já. Em Caruaru, nós tivemos também um resultado histórico, que foi uma votação de 70%, né, jamais vista na história da OAB Caruaru. E nossa subsecção é a maior subsecção do estado e a primeira subsecção do interior do Norte-Nordeste. Então, tem essas características muito singulares da subsecção da OAB Caruaru. Presidente, nesse dia do advogado, eu queria que você me falasse um pouco sobre a missão do advogado nesse momento, porque estamos num momento de pandemia, onde os direitos e algumas garantias fundamentais estão ameaçadas, e algumas pessoas me perguntam, Fernando, hoje é dia de comemorar, hoje passamos o dia todo dando entrevista, e alguns jornalistas perguntaram se hoje é um dia de comemoração. Na minha visão, eu disse que sim, é importante a gente comemorar nossa profissão e esse dia simbólico. E na sua concepção, presidente, hoje é um dia de comemorar, a gente precisa refletir, quais são o andamento aí da nossa advocacia? Eu acho que é comemoração, reflexão e luta. Temos que comemorar porque a nossa profissão é uma profissão importantíssima, é a única profissão, inclusive, que tem guarida constitucional, a única profissão liberal que tem guarida constitucional, o que demonstra realmente a importância da advocacia para o Estado Democrático de Direito, né? Se você pensar, na verdade, em todos os momentos importantes da história do país, há a participação de advogados, há a participação da OAB. Não é por outra razão que os primeiros cursos superiores criados no país foram cursos de direito, aqui em São Paulo.
né? Claro que nós, como pernambucanos, dizemos que aqui foi primeiro, São Paulo foi logo depois. Lá dizem o contrário, mas para mim vale a versão daqui nossa, de pernambucana, né? Que aqui foi primeiro e lá foi depois. Mas também é um momento de reflexão. Estamos enfrentando realmente uma das maiores crises da humanidade em todos os tempos. A advocacia tem que se adaptar a esse novo momento, tem que se adaptar a essas novas condições, mudanças que vinham ocorrendo de forma gradual estão se acelerando. Silvio Meira disse recentemente aí numa palestra que existem décadas onde nada acontece, existem semanas onde décadas acontecem. Estamos nessas semanas onde décadas acontecem. E a advocacia está tendo aí essa missão, né, de se adaptar a esses novos tempos, essas novas tecnologias, esses novos instrumentos que nos foram disponibilizados, o judiciário também tendo que se adaptar, um judiciário que, por natureza, é muito conservador, pouco afeto a mudanças, tendo que se adaptar realmente a essas novas mudanças. E o nosso grande desafio aí, é por isso que eu digo que também é dia de luta, é para a gente não deixar ninguém para trás. Os advogados idosas, aqueles que têm menos condições financeiras, esses não podem ser deixados para trás, especialmente num momento como esse que estamos enfrentando. Num momento de pandemia, onde as vidas humanas são o que nós temos de mais importante, que deve ser preservado sempre, e a condição também da advocacia, as prerrogativas, a ética, o exercício diário do nosso labor, isso realmente tem que ser sempre preservado. Nós estamos agora num momento excepcional, mas não estamos em estado de exceção. Então, as garantias da advocacia devem sempre ser preservadas, porque a garantia da advocacia não é da advocacia, é do cidadão, em última instância. Então, isso é importante que a gente sempre continue nessa luta permanente. Nós tivemos recentemente uma grande vitória, que foi a criminalização da violação de algumas prerrogativas. Isso foi uma vitória histórica que a advocacia brasileira conquistou, e a gente tem que perseverar nessa luta, nessa batalha sempre, para que o cidadão, porque a advocacia é a voz do cidadão, é como a própria etimologia da palavra diz, advocatos, nós damos voz a quem não tem voz, para que o cidadão continue tendo voz nesse momento difícil e no período pós-pandemia também. Perfeito, presidente. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, já que essa participação do nosso presidente Bruno vai ser transmitida pela TV Câmara em Caruaru. Assim que terminarmos o primeiro bloco, iniciaremos o segundo bloco com questões referentes às ações realizadas pela OAB Caruaru. Mais uma vez, quero aqui registrar a presença aqui na nossa live de Nemésio Vasconcelos, nosso diretor tesoureiro, mandando um abraço para você, Bruno, para todos da OAB Caruaru, da OAB Pernambuco. Tassiana Maria, parabéns a todos os advogados de Pernambuco. Abraço ao amigo Fernando Júnior, doutor Bruno Batista. Obrigado, Tassiana. Gabriela, Lucimere Passos, nossa conselheira. Lucimere Passos, Bruno, que tem uma história gigantesca na advocacia e principalmente no combate, né, a qualquer forma de preconceito e nas lutas também culturais, sociais. Carlos Curti, também aqui de Caruaru, a Eliane Sueli, parabenizando, Wesley Nascimento, Marcos Lins, nosso presidente do TED, né, grande amigo Marcos Lins, inclusive teve uma live hoje na OAB de Timbaúba, onde Marcos participou, em breve participará na semana que vem numa live sobre Código de Ética, mais uma vez é importante sempre os advogados participando. Minha noiva Gabriela Oliveira também aqui presente, e Anderson Carvalho, nosso presidente da comissão parabéns pelo dia e pela atuação, de tolerância religiosa e também racial. Então, é uma comissão inédita, Bruno, criada por nossa gestão, né, onde tem à frente o Dr. Anderson Carvalho, um advogado negro, bastante sensível às causas, né, da sociedade e com certeza fará um excelente trabalho. Zé Roberval também, nosso conselheiro da OAB Caruaru. Bom, Bruno, voltando aqui ao segundo bloco, referente às ações da OAB Caruaru, da OAB Pernambuco, e você falou bem desse espírito de justiça, dessa presença da OAB junto à sociedade. É importante a gente frisar e levantar o tema a respeito do funcionamento dos fóruns. Aqui em Caruaru, por exemplo, o fórum continua fechado diante do ato do próprio Tribunal de Justiça, também seguindo orientações do governo do Estado. Porém, em Recife, região metropolitana, ele já está aberto, né? Claro, com todas as condições
de segurança que o momento exige. Agora, recentemente, na verdade, há algum tempo já, nós solicitamos via ofício ao tribunal e ao diretor também do Fórum em Caruaru para que houvesse o restabelecimento desse atendimento em Caruaru e na região, tendo em vista que o comércio aqui já voltou a funcionar, né? Então, até hoje eu vi que até casas de shows eles estão vendo a possibilidade de haver o retorno. Então, assim, mais do que nunca é necessária a presença do Poder Judiciário, né, no momento tão delicado para a sociedade, até para satisfazer, né, fazer a justiça propriamente dita. E o advogado, o habitat natural dele é o fórum. Claro que temos instrumentos eletrônicos, né, videoconferência, temos o PJE, Processo Judicial Eletrônico, mas tem diversas circunstâncias que precisamos do contato presencial, não tem como ter um mundo 100% online. Eu queria, presidente, que você comentasse um pouco sobre essa questão da necessidade de um atendimento do judiciário presencial, né, apesar de termos instrumentos também eletrônicos. Perfeito, Fernando. Desde o início da pandemia, uma das nossas lutas permanentes tem sido, em primeiro lugar, garantir o reconhecimento da essencialidade da advocacia. Você pode perceber que aqui em Pernambuco, até diferentemente de outros estados, não houve um momento sequer onde a advocacia teve qualquer restrição no seu exercício da profissão. Todos os decretos do governo do estado consideraram a advocacia como atividade essencial. Até mesmo durante o período de lockdown, que nós tivemos na região metropolitana do Recife, né? Até mesmo nesse período, aí em Caruaru, que houve também um período de restrição excepcional, agora lá na região de Ouricuri e Araripina, sempre a advocacia foi considerada como atividade essencial. Por outro lado, uma outra luta nossa tem sido com relação ao funcionamento do judiciário. O judiciário foi, como todos nós, surpreendido com essas medidas restritivas de circulação em razão da pandemia. Agora, qual o nosso grande receio? É que, acostumados com o teletrabalho, todos se acostumaram com o teletrabalho, haja restrições ao exercício da advocacia por conta do teletrabalho. É muito mais seguro e cômodo para o magistrado, para o servidor, que possuem já sua remuneração já garantida no final do mês, ficarem em regime de teletrabalho e postergarem ao máximo o retorno presencial. Mas, na realidade, nós temos ainda um acervo de aproximadamente 30% dos processos físicos, e esses processos físicos não vinham tendo movimentação alguma durante o período de pandemia, não havia sequer acesso a esses processos, e por outro lado, também tínhamos dificuldades com relação ao atendimento dos normais reclamos da advocacia, solicitações da advocacia, para despachar diretamente com magistrados e até mesmo para falar com servidores. Os instrumentos que estavam sendo disponibilizados eram insuficientes. E por isso nós brigamos, fomos até o CNJ, e o CNJ reconheceu esse direito do advogado de se ver diretamente com o magistrado, e o Tribunal de Justiça, então, regulamentou, coisa que o TRT e o TRF já haviam feito, a forma de atendimento telepresencial, do magistrado poder se encontrar com o advogado de forma telepresencial para despachar processos. O teletrabalho é uma realidade que veio para ficar, mas não pode de forma nenhuma significar um esvaziamento total do fórum, até por conta desses processos físicos que ainda serão digitalizados e por conta dessa necessidade de realização de audiências, de realização de perícias e do frente a frente, do olho no olho, que é fundamental também no exercício da atividade jurídica. O Tribunal de Justiça ele adotou um sistema que é bastante cuidadoso no retorno, eu diria, mas poderia haver também uma transparência maior com relação às datas de retorno. Há ainda uma certa insegurança da advocacia e dos jurisdicionados com relação ao efetivo dia de retorno, de acordo com cada região de saúde, de acordo com cada fase de desenvolvimento do plano, ainda há, mas se entende realmente o cuidado que se deve haver num momento como esse de pandemia, que já levou aí mais de 100 mil brasileiros, a gente ter um cuidado e priorizar realmente impedir o contágio, uma proliferação maior desse contágio do coronavírus. Mas realmente nós estamos cobrando sempre ao tribunal
que essas etapas possam ser divulgadas com maior antecedência, as regiões de saúde que estão sendo compreendidas, para que a gente possa fazer isso com uma ampla divulgação com a advocacia e com a sociedade. Perfeito, presidente. Inclusive, no momento que nós estamos passando de pandemia, como eu falei antes, é mais do que nunca necessário a presença do judiciário para satisfazer os anseios da sociedade, né? E a advocacia, ela não pode ficar à margem disso. Por isso, nosso pleito para que haja essa reabertura, claro, com todos os cuidados possíveis diante dessa pandemia, mas é muito importante que a advocacia tenha novamente o acesso às unidades dos fóruns aqui da nossa região e podem contar sempre com a OAB Caruaru, com a OAB Pernambuco para satisfazer esse pleito. E eu já emendo, presidente Bruno, a respeito da extinção das comarcas. Nós temos aqui, nós somos a maior subsecção, somos 16 cidades, e dessas 16, 5 comarcas estão ameaçadas, que são Riacho das Almas, São Joaquim do Monte, Sairé, Ibirajuba e Cachoeirinha. Então, a OAB Caruaru, a OAB Pernambuco já se manifestou em diversos meios de comunicação na defesa da permanência dessas comarcas, até porque a nossa Constituição Estadual prevê que cada cidade deverá ter uma comarca. Então, num momento como esse que estamos passando, que a sociedade precisa da presença do Poder Judiciário, do Estado, uma extinção de uma comarca é um retrocesso não só para a advocacia, mas principalmente também para a sociedade, né, a população daquela cidade. Presidente, como é que anda as conversas, né, a respeito da permanência dessas comarcas junto ao tribunal? Fernando, os que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que sempre procura o diálogo em primeiro lugar. A minha forma de ver o mundo, é meu estilo, de sempre buscar dialogar antes de qualquer embate, poder fazer isso. E no ano passado, ainda, 2019, no início da nossa gestão, já houve o surgimento dessa notícia da possibilidade de extinção de comarcas. Procuramos, então, o então presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Adalberto Mello, levamos as considerações, levamos por meio de ofício realmente as nossas ponderações sobre esse fato, e o então presidente, desembargador Adalberto Mello, ele decidiu por não colocar para frente esse projeto de extinção de comarcas. E agora retornou esse projeto da gestão do desembargador Fernando Cerqueira, e a minha primeira atitude, obviamente, foi procurar o desembargador para que possamos conversar sobre o assunto. Tivemos uma reunião onde pude expor as razões da OAB Pernambuco contra a extinção de comarcas. Entendo perfeitamente a questão do contingenciamento financeiro, é um momento de diminuição de arrecadação, é um momento onde precisa realmente cortar na própria carne, mas nós entendemos que várias outras medidas podem ser tomadas antes de partir para uma medida que, no nosso entender, afasta o cidadão do judiciário. Se você imaginar, são 44 comarcas que seriam extintas, né, que podem vir a ser extintas por esse plano inicial, e teríamos casos onde o cidadão, para participar de uma simples audiência, ele teria que rodar 55 quilômetros de ida e 55 quilômetros de volta para ir até, e se você contar isso da sede do município até a outra sede. Se ele for da zona rural, essa distância ainda aumenta. Ou seja, 110 quilômetros no mínimo para você poder participar de audiência, para você poder ter um andamento do seu processo, alguma coisa desse tipo. Penso, obviamente, na advocacia em primeiro lugar, mas penso também no jurisdicionado, no cidadão, naquela pessoa que precisa do judiciário, que não tem condições financeiras e vai ter com isso daí um distanciamento simbólico maior e um distanciamento físico também. Você disse muito bem, nossa Constituição ela estabelece que cada município deve ser sede de comarca. E nós temos aí no déficit, nós temos 150 e poucas comarcas e 182 ou 3 municípios. Então ainda há um déficit, na verdade. E se a gente extinguir comarcas, aumenta ainda esse déficit. Então, é uma luta permanente da OAB, estamos ainda nessa fase de diálogos, procurando inclusive as instituições, procuramos a Assembleia Legislativa, procuramos poderes executivos municipais, legislativos, os nossos presidentes subseccionais têm sido grandes guerreiros, eu quero fazer aqui esse reconhecimento, grandes guerreiros nessa luta, procurando os prefeitos, os vereadores, para que possam realmente fazer essa pressão que é imprescindível. Também devo reconhecer que o Tribunal de Justiça vem se mostrando aberto ao diálogo.
Já vou participar na semana que vem de um debate com o presidente do Tribunal de Justiça, um debate público, inclusive em rádio, sobre esse assunto. Então, vem se mostrando o tribunal disposto a ir ao diálogo. Eu tenho realmente a esperança que não vá para frente esse projeto, e a OAB de Pernambuco vai tomar todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para evitar realmente que esse fato se concretize. É um grande prejuízo para a advocacia, mas é um prejuízo maior ainda para a população, para o jurisdicionado, que vai ficar ainda mais longe do Poder Judiciário no momento que é tão importante para ele. Presidente, eu agradeço o reconhecimento do trabalho feito por todos os presidentes das subsecções, né? Então, nós estamos, de fato, determinados a fazer esse trabalho para que essas comarcas permaneçam. A OAB Caruaru já emitiu ofício para diversas autoridades e entes públicos, justamente pedindo apoio para a permanência. E sem contar, presidente, que existe também a particularidade de cada município, e é importante uma comarca lá, porque entende, né, quais são os anseios da sociedade daquele local. No momento que sai, você também está se distanciando um pouco sobre a realidade daquele município ou sobrecarregando algumas comarcas. Pelo plano que nós tivemos acesso, um exemplo, a comarca de São Joaquim do Monte seria agregada por uma comarca de Bonito, que já está extremamente abarrotada, né, com muitos processos, assim como a de Cachoeirinha, salvo engano, para São Caetano. Então, tudo isso é prejudicial demais ao jurisdicionado. Então, assim, é importante registrar, presidente, o trabalho da OAB Pernambuco, da OAB Caruaru, de todas as subsecções, para que esse retrocesso não aconteça. E, presidente, eu já faço também uma pergunta a respeito dos alvarás, né? Então, foi uma situação extremamente delicada que nós vivenciamos no ápice dessa quarentena, né? Que aparentemente nesse período agora as coisas estão começando a normalizar, porém sabemos que há dificuldade no atendimento nas agências bancárias pela própria limitação de atendimento ao público, de alguns funcionários estão trabalhando em home office, mas a OAB Pernambuco, a OAB Caruaru, a todo momento deu toda a estrutura para o advogado ele ter um canal de comunicação para conseguir receber, né, sua verba alimentar, que são os honorários. E aqui eu gostaria de parabenizar, presidente Bruno, a OAB Pernambuco pelo trabalho que fez, que não foi fácil, não é? Mas houve uma negociação muito grande com as instituições financeiras, que depois precisou judicializar diante do não cumprimento desse acordo, dessa parceria que foi feita, né? Mas agora os advogados estão conseguindo, através do alvará, receber seus alvarás e atendimento nas agências bancárias. Presidente, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa saga que foi e que está sendo também, né, sobre a questão do recebimento dos alvarás. Você definiu bem, viu, Fernando? Foi uma verdadeira saga, realmente, essa questão do recebimento de alvarás. Nós atuamos, assim, de início, logo em duas frentes. Uma com o Poder Judiciário, para garantir a prioridade à expedição dos alvarás nesse momento difícil, alvará, RPV e precatório. Posso garantir, se não fosse a atuação da OAB, provavelmente nós não teríamos, por exemplo, pagamentos precatórios federais que aconteceram no mês passado. Foi graças à atuação da OAB junto ao Congresso Nacional, junto ao Poder Executivo, e eu falo da OAB Nacional e por meio das suas seccionais, que houve a liberação dos precatórios. Por outro lado, também pressionamos, e tanto o Tribunal de Justiça como o TRT e o TRF colocaram a expedição de alvarás como medidas essenciais e prioritárias, mesmo durante o período em que os prazos estavam suspensos. Então, houve aí realmente um grande número de alvarás expedidos durante esse período por conta dessa solicitação da OAB. E aí entrou a segunda etapa, a segunda frente de batalha nossa, o recebimento junto aos bancos. E aí eu faço um registro e uma garantia. O registro ao trabalho do nosso amigo Fred Duarte, diretor tesoureiro da OAB, que se empenhou para criar em poucos dias a plataforma E-Alvarás, vem coordenando aí esse trabalho do sistema E-Alvarás, e garanto a todos, se não fosse a atuação da OAB de Pernambuco, os advogados não receberiam alvarás durante esse período de pandemia, porque os bancos não elencaram melhor o recebimento de alvarás como uma atividade essencial, estavam concentrados no pagamento do benefício emergencial, especialmente a Caixa Econômica, e não iriam efetuar o pagamento de alvarás durante esse período de pandemia. Se não fosse a atuação da OAB Pernambuco, primeiramente por meio do sistema E-Alvarás,
e que teve alguns problemas de cumprimento de prazos que nos obrigaram também a judicializar a questão. Tivemos que judicializar tanto quanto o Banco do Brasil como com a Caixa Econômica. Se não fosse isso, os advogados não conseguiriam receber essas verbas a que fazem jus, verbas de caráter alimentar, e que a OAB realmente fez todo o esforço para que os advogados tivessem realmente a garantia desse direito. Houve um momento que nós tínhamos mais de 30 funcionários da OAB Pernambuco, o que representa uma boa parte da nossa força de trabalho, dedicada exclusivamente a viabilizar o pagamento desses alvarás. E os números são absolutamente superlativos. São milhões de reais que foram pagos à advocacia por meio do sistema, são vários advogados aí beneficiados, já passamos aí dos 20 mil beneficiados pelo sistema, que utilizaram o sistema. As falhas efetivamente aconteceram, mas foram devidamente sanadas para que a advocacia tenha esse importante canal. E, além disso, o próprio atendimento presencial tem sido também uma luta nossa, principalmente nesse momento agora de retorno às atividades, para que o advogado possa também presencialmente se dirigir às agências e receber a verba que faz jus. Estamos aí também reconstruindo os laços junto às instituições financeiras que foram um pouco desgastados por conta desse processo. Devo reconhecer aqui o esforço da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, para o atendimento dos pleitos. E nós realmente, como eu disse há pouco, eu sou muito do diálogo, só vou para o embate realmente, efetivamente, quando é imprescindível e quando é necessário. Foi o que aconteceu nesse caso, mas nós estamos aí reconstruindo esses laços que sempre nos uniram, para que a gente possa cada vez mais buscar um atendimento melhor para a advocacia, nas agências bancárias, especialmente da Caixa Econômica do Banco do Brasil, porque realmente essa verba é uma verba de caráter alimentar, é uma verba dispensável à subsistência e tem que ser respeitada, tem que ser paga. Perfeito. Presidente, eu quero registrar também, parabenizar Fred Duarte pelo trabalho que ele vem fazendo na tesouraria da OAB e também nessa negociação junto à Caixa Econômica. Informar também os advogados que nós tínhamos um convênio, um contrato com a Caixa Econômica para um atendimento diferenciado para a advocacia, ou seja, nós éramos recebidos 1 hora após o término do expediente bancário. No entanto, diante desse período de pandemia, esse convênio ele foi suspenso e nós aguardamos ansiosamente para que haja o retorno, para que o advogado possa ter novamente essa regalia, né, esse atendimento prioritário também, né, para recebimento dos suas verbas alimentares. Presidente Bruno, vamos agora para só registrar aqui a presença de Silvio Vasconcelos, que é o nosso presidente da OAB de Palmares, Lúcia Cardoso, nossa vice-presidente, Leda Veras, aqui, ó, dupla perfeita, Leda, presidente de Salgueira agora, né? Está exercendo a presidência. Alexandre Agrelli também, parabéns a todos os colegas advogados. Obrigado, Alexandre. Presidente, retomando... Deixa eu mandar um abraço aqui só para os presidentes subseccionais que estão nos acompanhando, Leda, Silvinho, tanta gente boa aí nos acompanhando. Abraçar especialmente Lúcia, e em nome de Lúcia também abraçar esse grande símbolo da advocacia pernambucana, que é Margarida Cardoso. Minha querida amiga Margarida Cardoso, que é um símbolo, nesse 11 de agosto, não podia deixar de homenageá-la, que é alguém que eu tenho um orgulho muito grande de ter amizade e que, para todos nós, na verdade, representa um grande símbolo. Então, um grande beijo aí para minha querida Margarida Cardoso. Peço que Lúcia transmita a ela aí a nossa homenagem a ela nesse 11 de agosto. Perfeito, presidente. Inclusive, por coincidência, antes de começar a nossa live, eu estava com a doutora Margarida Cardoso no telefone, estávamos conversando e eu também desejando um feliz dia do advogado para ela, que é um símbolo também da advocacia, primeira mulher presidente da nossa subsecção, é uma conselheira de honra que eu tenho, sempre solicita também as demandas da OAB. Então é interessante, por mais que você saia da instituição, mas a instituição não sai de você, né? A doutora Margarida deixou há algum tempo de ser a presidente, mas mesmo assim ela se preocupa muito com o andamento da nossa classe. Leda Veras, aqui, Caixa Econômica e Salgueiro são parceiros, ela está falando aqui sobre a parceria. Bom, retomando o nosso terceiro e último bloco, e aqui com a presença do nosso presidente estadual, Bruno Batista, o qual eu já agradeço de antemão pela disponibilidade de Bruno, nesse dia especial que é o Dia do Advogado. Então, quais são as expectativas, presidente, para a advocacia?
nós estamos vendo uma era digital. Verificamos diariamente várias postagens, advogados publicando o que está fazendo, fazendo vídeo. E, assim, ao mesmo tempo, pelas lives que nós tivemos com o próprio Marcos Lins, que é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Pernambuco, algumas infrações estão sendo cometidas. Então, assim, acredito que os advogados eles precisam ver isso com bastante cautela para que não haja uma representação, de repente não precise passar por um processo ético disciplinar, né? E aí ter esses cuidados no momento de divulgar os seus serviços em redes sociais. Então, presidente, como conciliar uma publicidade dentro do Código de Ética, né, para não violar o nosso código? A publicidade, Fernando, ela é permitida. Agora, uma publicidade informativa, de conteúdo, isso é a forma que o advogado tem que se destacar. Eu não vejo como um cliente vai contratar um advogado porque ele está dançando uma musiquinha ou mostrando um vídeo do seu carro, uma coisa desse tipo. Ou a pessoa quer ver conteúdo no advogado. A nossa profissão é uma profissão diferente, é uma profissão onde você tem que demonstrar, na verdade, o seu conteúdo. Então, você escrever artigos, você expor sua opinião sobre temas jurídicos, comentar julgados, isso é permitido e pode ser feito exatamente. O que não pode ser feito é a nossa comercialização. A nossa atividade não é mercância. Está em curso, inclusive, uma proposta e fizemos audiência pública aqui em Pernambuco, visando uma atualização do nosso Código de Ética, principalmente com relação à utilização de redes sociais, mas um parâmetro que tenho certeza que persiste e continuará é a não confundir a advocacia com mercância. Nós não estamos vendendo um produto pura e simplesmente. Então, quero ressaltar, inclusive, aqui o trabalho que o nosso Tribunal de Ética vem fazendo de forma informativa, pedagógica, mostrando para a advocacia o que é permitido, o que não é, principalmente porque o que eu acho essencial nisso daí, Fernando, com relação à ética e disciplina, é ter um comportamento igualitário. Você não pode permitir a uns e não permitir a outros. A regra tem que valer para todos. Todos devem seguir essa regra, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental de partida. O advogado não digo do futuro, é do presente, na verdade, é um advogado de conteúdo. Inclusive, o que vem mudando nas tarefas jurídicas é, por exemplo, a repetição. Aquelas tarefas repetitivas que ninguém mais quer fazer. Esse daí, o robô já faz, a máquina já faz de forma muito mais eficiente do que a gente. Então, eu não vou competir com o robô, eu vou fazer o que ele não faz. Ele não é humano, ele não olha no olho, ele não consegue acolher o cliente, não consegue trazer segurança para o cliente, não consegue também ainda ter a percepção de questões jurídicas intrincadas, ter o feeling, que ainda é importante para o advogado, lembrar que quem julga as suas demandas não é um robô, é um ser humano. Então, é bom você ser humano. Então, eu sempre venho dizendo, Fernando, o diferencial, por mais paradoxal que isso possa parecer, o diferencial para o advogado do futuro é ser humano. Quanto mais humano ele for, melhor advogado ele será. Perfeito. E o importante também, presidente, é que o advogado ele se atualize, né? E ao mesmo tempo não caia em inscrições para como fazer publicidade na advocacia, de publicitários e marqueteiros que não tenham conhecimento do Código de Ética. Então, é muito importante também o advogado ele olhar esse conteúdo virtual que eu vejo que está sendo disponibilizado, né, com valores até módicos, né, para saber se, de fato, aquela conduta que está sendo fomentada naquele material é permitido pela Ordem dos Advogados. É por isso que nós estamos aqui em Caruaru fazendo um trabalho de conscientização, juntamente com o presidente do TED, Marcos Lins, para que os advogados tenham um conhecimento. Na semana que vem, nós teremos uma live, presidente Bruno, com o nosso presidente Marcos Lins, do TED, com o Ranieri Coelho, que é o nosso secretário adjunto, nosso secretário-geral, e também com o secretário adjunto do Conselho Federal, Ari Neto, que ele se dispôs também a participar dessa live para que a gente possa debater sobre o Código de Ética, inclusive sobre a atualização do Código, né, presidente Bruno, que está um debate em Brasília para que haja uma atualização, mas acredito que não vai ser algo radical, não é? Acredito que vai ser mantido essa sobriedade da advocacia, correto, presidente? Perfeito. Inclusive, o nosso Código de Ética, a despeito de 2015,
ele não trouxe, assim, eu acho que atualizações principalmente pertinentes à nossa nova realidade digital, de redes sociais, coisas desse tipo. Então, eu acho que a grande missão, na verdade, dessa reforma, que tudo indica será pautado, segundo Ari Raguiante, na sessão de setembro do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB, atualizar as disposições para as redes sociais, mas sem perder realmente esse norte, sem perder esse princípio da advocacia não pode oferecer os seus serviços, a advocacia não pode ser mercância. Muitos têm uma ilusão, Fernando, e eu costumo comentar isso aí, especialmente aqueles que estão se iniciando na profissão agora, que deveria poder fazer propaganda, que deveria poder oferecer livremente os serviços. Eu digo, inclusive, que essas normas são também de proteção àquele que está iniciando. Porque eu vou investir nas redes sociais e vou patrocinar a minha postagem. Tá, você vai investir. Quanto você tem para investir? Quanto uma grande banca de advogados com âmbito nacional pode investir em publicidade? Você vai ter condições de concorrer com ele? Então, essas normas que são restritivas à publicidade da advocacia, a propaganda, que a propaganda é vedada, a publicidade é permitida com restrições, essas normas, além de ser normas de tratamento igualitário, de preservação da imagem da classe, também são normas que servem para proteger o advogado iniciante, aquele que está começando a formar sua carteira de clientes, porque não se iluda. No momento que for permitido, isso daí chegará um maior, né, um que tenha mais condições financeiras e irá fazer grandes investimentos em publicidade e eu também, que sou de um escritório pequeno, né, também sairei prejudicado. Então, é importante também atentar que essas restrições são também protetivas com relação ao advogado iniciante. Ele tem que conquistar a clientela não pela sua capacidade financeira de fazer propaganda, mas por sua competência, pelo boca a boca. Você que já é um advogado experimentado, Fernando, você sabe disso. A grande forma de você conseguir clientes é pela indicação de outros clientes, aqueles que ficaram satisfeitos com o seu trabalho, aqueles que viram seu conteúdo, aqueles que viram seu empenho, sua dedicação, e indicarem para outras pessoas que eles conheçam. Perfeito, presidente. Concordo integralmente. Eu falo muito isso também aos advogados que pensam de maneira oposta, acham que deveria liberar tudo, porque isso iria vulgarizar demais a profissão, ia passar um caráter extremamente mercantilista, né, da profissão, e, ao mesmo tempo, aqueles profissionais que estão começando ou profissionais que não tenham um escritório, né, com grande poder econômico serão literalmente engolidos por grandes escritórios, né? Então, é importante a advocacia, eu vejo muito isso também, estar irmanada nesse momento com esse entendimento de defesa do Código de Ética, né, para que a publicidade ela seja sóbria, né, sem muito excesso. Isso aí, inclusive, eu acredito que perca cliente. Não acredito que é você fazendo um vídeo com a música, dançando, né, que você vai angariar um cliente ou então mostrando o seu carro. Não é por aí como nós vemos constantemente, né, nas redes sociais, inclusive outras seccionais. E, presidente, sobre a questão da publicidade não, desculpa, sobre a questão do exercício legal da profissão, que inclusive a OAB Caruaru fez uma parceria com a Polícia Civil, não é, um convênio para coibir esse tipo de prática. E como esse nosso programa de hoje ele vai ser transmitido em TV aberta, muitos têm a dúvida se está com o advogado ou não, se aquela pessoa que atendeu é advogado. Eu costumo dizer que você que está contratando um advogado, procure informações de pessoas conhecidas que já teve uma causa com aquele advogado, ou então peça a carteirinha da OAB. Eu garanto que não vai ser demérito nenhum para o advogado apresentar. Na verdade, é um orgulho apresentar que é advogado. E também tem o site que você pode colocar no Google, Cadastro Nacional da Advocacia. Você entra no site do Conselho Federal, você coloca o nome e vai aparecer a foto do advogado. Claro que, de repente, pode ser um advogado recente, que não esteja cadastrado ainda, mas é um caminho. E também a própria OAB Caruaru, a própria OAB, você pode tirar dúvida se aquela pessoa é advogado ou não. Presidente, esse demérito aí, esse prejuízo aí para a nossa classe, que é o exercício legal da profissão. É muito complicado, Fernando, porque muitas vezes o advogado ele tem que estar preparado
em vários aspectos, preparado intelectualmente na sua formação, preparado eticamente, preparado em várias condições para assumir a responsabilidade de uma causa de uma pessoa, que muitas vezes é a vida daquela pessoa que ela coloca nas suas mãos. Então, é algo que é absolutamente fundamental você estar preparado para isso. E você entregar isso a uma pessoa que não possui capacitação para isso, empresas de assessoria que oferecem serviços jurídicos, pessoas físicas, coatis, etc., é realmente você arriscar demais a sua vida, a sua dignidade, aquele bem da vida que você está lutando, entregando isso para quem não é um advogado. Então, é fundamental que todos, como está passando realmente aí em TV aberta, que todos verifiquem que qualquer problema jurídico só pode ser resolvido por intermédio de um advogado. Confira se a pessoa é efetivamente um advogado. Não aceite ser bacharel, não aceite ser estagiário, tem que ser advogado inscrito na OAB. Você pode ver isso, como o Fernando já falou muito bem aí, no CNA, no Cadastro Nacional de Advogados, peça a carteira, procure indicações de pessoas. Aqui em Pernambuco, nós recentemente recebemos do Conselho Federal um veículo. Esse veículo está sendo utilizado exclusivamente para a defesa das prerrogativas e também para a nossa nova Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional, que está exatamente verificando a atividade de advogado que é exercido por quem não é. Isso configura contravenção penal, né? E além de contravenção penal, a depender inclusive da conduta, pode caracterizar inclusive estelionato. Então, aqueles que buscam exercer a atividade de advogado sem selo, cuidado, porque além de responder pela contravenção penal, você ainda pode responder realmente pelo crime, né, de estelionato. Então, a OAB está bastante atenta para isso, para proteger não só a advocacia, mas proteger também o cidadão de não ser ludibriado. E é importante também, no momento que vocês se depararem com uma pessoa que se passa por advogado sem ser, fazer a denúncia. Denuncia a OAB, denuncia a Polícia Civil, porque, de repente, você pode ter um prejuízo muito maior pela ausência do direito. Você pode perder um prazo, por exemplo, de perquirir uma ação, ou então, simplesmente, a pessoa diz que dá entrada e não dá entrada, e você dispendiou um valor em dinheiro e vai ficar no prejuízo. Então, é importante demais que a sociedade tenha esse conhecimento e denuncie esse profissional. Lembrando que, às vezes, tem pessoas que passam no exame da OAB e já querem advogado, dizendo que é advogado porque foi aprovado no exame da OAB. Mas não é assim que funciona. Para ser advogado, tem que, inclusive, jurar na nossa instituição, até porque ainda tem outras etapas que não é somente ser aprovado, não é, presidente, no exame da ordem, tem a questão da conduta social, se tem algum impedimento. Então, tudo isso para ser advogado. Então, uma pessoa que passou no exame da OAB, ela por si só não tem força, não tem legitimidade para entrar com nenhuma ação. Bom, presidente, então estamos agora no finalzinho do nosso bloco. Antes de ir para o final, para as considerações, eu queria que você falasse, estamos prestes a completar 60 anos da OAB Caruaru, como eu falei no início do programa, a primeira subsecção do interior, do Norte-Nordeste, a maior subsecção do estado de Pernambuco, né? E precisamos de uma sede à altura. Atualmente, nosso prédio é muito diminuto. Então, tem muitas pessoas que me procuram sempre. E, Fernando, como é que ficou a questão da sede nesse período de pandemia? E eu tento tranquilizar a todos que o trabalho está sendo feito, né? E agradeço muito, Bruno, pela confiança e pelo seu trabalho também para que esse sonho de todos nós, não só da advocacia de Caruaru, mas de toda a região, do interior de Pernambuco, se concretize diante da magnitude que é a subsecção da OAB Caruaru. Então, presidente, e a sede? Sai ou não sai, presidente? Fernando, estamos nessa luta permanente. Desde o início da gestão, eu venho dizendo, nós temos várias obras que são obras que não aparecem, digamos assim. A luta pelas prerrogativas, as lutas pelos direitos da advocacia, essa batalha que nós estamos tendo agora durante esse período de pandemia, mas também temos aquelas obras de pedra e cal. E eu sempre venho dizendo, a grande obra de pedra e cal da nossa gestão será a sede da subseccional de Caruaru. Tem sido realmente aí a nossa ideia desde o início, dar a Caruaru uma sede à altura que a advocacia daí de toda a região merece, e especialmente nesse momento que a subseccional, a nossa maior subseccional, a mais antiga, do Norte e Nordeste, inclusive, que ela tem uma sede compatível com o tamanho e com a dignidade da advocacia. Já estamos aí
andando nesse projeto, já estamos caminhando bem. Houve a compra do terreno, à época, na gestão do presidente Pedro Henrique, ou à época era tesoureiro, me empenhei bastante para que esse terreno fosse adquirido, e agora, na nossa gestão, certamente essa sede será construída e na altura do que a advocacia de Caruaru e toda a região merece. Um presente nesses 60 anos da subseccional, um presente para toda a advocacia. Certamente teremos o prazer de fazer a entrega dessa sede. Obrigado, presidente. Isso aí tranquiliza toda a advocacia, né, do interior. Agradeço demais o seu trabalho, o seu empenho. Tenho certeza que essa sede irá sair, e isso é apenas um fruto de um trabalho feito com muita dedicação, e para que os advogados tenham um conforto maior, a nova sede será instalada nas proximidades do Fórum de Caruaru, então no Polo Jurídico. Presidente Bruno, considerações finais. No instante passa o tempo, quero aqui agradecer também Saulo Amazonas, nosso ex-presidente da OAB Caruaru e também conselheiro estadual, membro julgador do TED. Saulo, que tem essa alma, né, da OAB, sempre disposto a ajudar a classe. Então, bom, presidente, considerações finais. Primeiro, um grande abraço aí para o meu querido amigo Saulo Amazonas, esse grande representante da advocacia de Caruaru e região, nosso conselho seccional, que forma a bancada mais forte do nosso conselho pleno seccional, que é a bancada de Caruaru, está sempre sentada junto, sempre forte, sempre unida. E dizer realmente que para mim é um grande orgulho poder estar aqui hoje conversando com você no Dia da Advocacia, Fernando. Parabenizar você pela brilhante gestão que você vem fazendo. Você é um cara inovador sempre, dedicado, que sempre é muito focado na resolução das questões e vem se mostrando assim à frente da presidência da OAB Caruaru. Então, é um grande orgulho poder compartilhar desse momento com você. Dizer também aqui meu agradecimento a todos os presidentes de subseccionais, meu agradecimento à diretoria da OAB de Pernambuco, ao conselho, às nossas comissões, são mais de 1.000 advogados trabalhando voluntariamente nas nossas comissões. Um abraço também especial à CAAP e à ESA, que vem fazendo um trabalho brilhante, especialmente nesse momento de pandemia. A ESA levando conhecimento para toda a advocacia em todo o estado, foi a que primeiro se adaptou a esses moldes digitais e oferecendo cursos online gratuitos, um grande congresso que está ocorrendo durante essa semana, com vários palestrantes, excelente congresso. Então, parabenizo o Mário Guimarães e toda a equipe da ESA, a CAAP, que num momento como esse de crise, que uma entidade que presta assistência como a CAAP, que eu tive a honra também de presidir, ela se mostra ainda mais importante. Foram mais de 20 toneladas de alimentos distribuídos para advogados, vários benefícios emergenciais, já chegando a 300 benefícios emergenciais também concedidos pela CAAP, álcool gel distribuído para todo o estado, máscaras distribuídas para todo o estado. Então, parabenizar também o presidente Fernando Ribeiro Lins pela gestão excelente que ele vem fazendo a CAAP, e um agradecimento especial à advocacia de Caruaru e de toda a região. Meus parabéns a todos vocês por esse dia, parabéns a essa profissão que é indispensável, parabéns ao povo lutador do Agreste Pernambucano, e que possamos seguir em frente, sempre em defesa da advocacia e da sociedade. Grande abraço, Fernando, muito obrigado pelo convite, grande satisfação, sempre que for chamado estarei aqui conversando com você nesse espaço. Obrigado, viu, Bruno? Agradeço sua atenção conosco da OAB Caruaru.